O dia se desdobra à nossa frente com seus desafios e oportunidades. Antes de mergulharmos em suas demandas, vamos parar por um momento para consagrar cada passo que daremos hoje. Na correria da vida moderna, raramente paramos para refletir sobre o significado espiritual de nossas tarefas diárias. Desde o momento em que o despertador toca, somos arrastados para uma avalanche de afazeres. Preparo do café da manhã, resposta a e-mails, reuniões, compromissos familiares, decisões profissionais, uma sucessão interminável de responsabilidades que parecem se acumular sem trégua. Em meio a essa agitação constante, corremos o risco de viver no piloto automático, cumprindo obrigações sem consciência, executando tarefas sem propósito, atravessando dias inteiros sem jamais reconhecer a presença sagrada que nos acompanha em cada momento. Mas e se, antes de cada tarefa, por mais simples ou complexa que fosse, nos detivéssemos brevemente para reconhecer que não estamos sozinhos? E se, antes de mergulharmos na próxima atividade, dedicássemos um momento para convidar Deus a participar conosco? Em Colossenses 3:23, Paulo nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre nossas tarefas cotidianas. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Este versículo não está apenas sugerindo que trabalhemos arduamente, está redefinindo completamente o propósito por trás de cada ação que realizamos. Quando dedicamos nossas tarefas a Deus, antes mesmo de iniciá-las, algo profundo ocorre. O comum se torna sagrado. O mundano se transforma em adoração. A obrigação vira oportunidade. Não estamos mais apenas respondendo e-mails, estamos servindo ao reino. Não estamos simplesmente preparando uma refeição, estamos exercendo o amor. Não estamos meramente concluindo um projeto, estamos expressando os dons que Deus nos concedeu. Os monges beneditinos compreenderam essa verdade há séculos, quando adotaram o lema Ora e Labora, ore e trabalhe. Para eles, não havia separação entre o momento de oração e o momento de trabalho. Cada tarefa era realizada como um ato de devoção, uma extensão de sua comunicação com Deus. Ao lavar louça, cultivar a terra ou copiar manuscritos, eles estavam continuando sua oração, apenas de uma forma diferente. Jesus mesmo nos mostrou essa integração perfeita entre oração e ação. Antes de alimentar as multidões, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele orou. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite em comunhão com o Pai. Mesmo diante da cruz, no Getsêmani, ele buscou o alinhamento com a vontade divina antes de prosseguir com a maior tarefa já realizada, a redenção da humanidade. O dia se desdobra à nossa frente com seus desafios e oportunidades. Antes de mergulharmos em suas demandas, vamos parar por um momento para consagrar cada passo que daremos hoje. Na correria da vida moderna, raramente paramos para refletir sobre o significado espiritual de nossas tarefas diárias. Desde o momento em que o despertador toca, somos arrastados para uma avalanche de afazeres. Preparo do café da manhã, resposta a e-mails, reuniões, compromissos familiares, decisões profissionais, uma sucessão interminável de responsabilidades que parecem se acumular sem trégua. Em meio a essa agitação constante, corremos o risco de viver no piloto automático, cumprindo obrigações sem consciência, executando tarefas sem propósito, atravessando dias inteiros sem jamais reconhecer a presença sagrada que nos acompanha em cada momento. Mas e se, antes de cada tarefa, por mais simples ou complexa que fosse, nos detivéssemos brevemente para reconhecer que não estamos sozinhos? E se, antes de mergulharmos na próxima atividade, dedicássemos um momento para convidar Deus a participar conosco? Em Colossenses 3:23, Paulo nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre nossas tarefas cotidianas. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor, e não para os homens. Este versículo não está apenas sugerindo que trabalhemos arduamente, está redefinindo completamente o propósito por trás de cada ação que realizamos. Quando dedicamos nossas tarefas a Deus, antes mesmo de iniciá-las, algo profundo ocorre. O comum se torna sagrado. O mundano se transforma em adoração. A obrigação vira oportunidade. Não estamos mais apenas respondendo e-mails, estamos servindo ao reino. Não estamos simplesmente preparando uma refeição, estamos exercendo o amor. Não estamos meramente concluindo um projeto, estamos expressando os dons que Deus nos concedeu. Os monges beneditinos compreenderam essa verdade há séculos, quando adotaram o lema Ora e Labora, ore e trabalhe. Para eles, não havia separação entre o momento de oração e o momento de trabalho. Cada tarefa era realizada como um ato de devoção, uma extensão de sua comunicação com Deus. Ao lavar louça, cultivar a terra ou copiar manuscritos, eles estavam continuando sua oração, apenas de uma forma diferente. Jesus mesmo nos mostrou essa integração perfeita entre oração e ação. Antes de alimentar as multidões, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele orou. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite em comunhão com o Pai. Mesmo diante da cruz, no Getsêmani, ele buscou o alinhamento com a vontade divina antes de prosseguir com a maior tarefa já realizada, a redenção da humanidade. Durante alguns dias, jejuei e orei ao Deus dos céus. Sua obra começou com oração e foi sustentada pela oração durante todo o processo de reconstrução. Moisés recusou-se a liderar o povo sem a presença de Deus, declarando em Êxodo 33:15: Se a tua presença não for conosco, não nos envies daqui. Ele entendeu que nenhuma tarefa, por mais grandiosa que fosse, valeria a pena sem a participação divina. Essa verdade não se aplica apenas às grandes missões da Bíblia. Aplica-se ao e-mail que você precisa responder hoje, à conversa difícil que precisa ter com seu filho, à decisão financeira que precisa tomar, ao projeto que precisa concluir no trabalho. Cada uma dessas tarefas, quando precedida por um momento de consagração, torna-se uma oportunidade para experimentar a parceria divina em sua vida cotidiana. Sei que parece impraticável parar e orar antes de cada pequena tarefa do dia. A vida é agitada, as demandas são muitas e o tempo parece cada vez mais escasso. Não estou sugerindo orações prolongadas antes de cada atividade, embora haja momentos em que isso seja exatamente o que precisamos. O que estou propondo é uma mudança de mentalidade. É o desenvolvimento do que os cristãos ao longo dos séculos chamaram de oração contínua. Um estado de constante consciência da presença de Deus. Um diálogo ininterrupto com o divino que permeia todas as nossas atividades. Isso pode começar com simples momentos de pausa e reconhecimento. Antes de ligar o carro, Senhor, conduza-me em segurança e use esta viagem para seus propósitos. Antes de uma reunião, Espírito Santo, dê-me sabedoria para falar e humildade para ouvir. Antes de preparar uma refeição, Pai, que este alimento nutra não apenas corpos, mas relacionamentos. Essas micro-orações, esses momentos breves de consagração, criam pontes entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles nos lembram de que não existe divisão real entre o sagrado e o secular na vida de um filho de Deus. Tudo é sagrado quando reconhecemos a presença divina em cada aspecto de nossa existência. Imagine como seria diferente seu dia se cada tarefa fosse precedida por um momento de consagração. O e-mail irritado que você estava prestes a enviar poderia ser temperado com graça. A conversa tensa com um colega poderia se transformar em uma oportunidade de reconciliação. A decisão difícil poderia ser guiada por uma sabedoria que excede seu próprio entendimento. Consagrar nossas tarefas a Deus antes de iniciá-las
não apenas transforma a maneira como as realizamos, mas também transforma a nós mesmos no processo. Começamos a ver nosso trabalho não como um bardo, mas como uma colaboração divina. Passamos a enxergar nossas responsabilidades não como interrupções em nossa vida espiritual, mas como extensões dela. É como se cada tarefa se tornasse uma oportunidade de adoração, cada atividade uma chance de manifestar o caráter de Cristo, cada responsabilidade um convite para experimentar a graça que nos sustenta. O resultado não é apenas um trabalho melhor realizado, mas uma vida mais integrada, onde não há separação entre quem somos quando oramos e quem somos quando trabalhamos. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo nos lembra: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este versículo nos convida a uma vida de constante consagração, onde até mesmo os atos mais mundanos, comer e beber, tornam-se oportunidades para glorificar a Deus. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos, consagrando este dia e todas as suas tarefas ao Senhor. Pai Celestial, enquanto me preparo para enfrentar este dia com suas múltiplas demandas e responsabilidades, pauso primeiro para reconhecer tua presença. Antes que minhas mãos iniciem qualquer trabalho, antes que minha mente se ocupe com qualquer problema, antes que meus pés me levem a qualquer destino, eu te convido para ser o centro de tudo o que farei hoje. Reconheço que sem ti, meus esforços são vazios. Como diz o Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalham os que a edificam. Não quero construir em vão, Senhor. Não quero correr sem direção, falar sem propósito ou trabalhar sem sentido. Quero que cada momento deste dia seja uma expressão da minha parceria contigo. Senhor, confesso que muitas vezes me lanço as minhas tarefas sem te consultar. Frequentemente dependo apenas da minha própria força, da minha própria sabedoria, dos meus próprios recursos. E quando faço isso, inevitavelmente me sinto sobrecarregado, ansioso, insuficiente para os desafios que enfrento. Hoje, escolho um caminho diferente. Hoje, antes de cada tarefa, grande ou pequena, quero lembrar que tu estás comigo. Quero criar o hábito de consagrar cada atividade a ti, reconhecendo que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti e pertencem a ti. Pai, abençoa minhas mãos para que realizem um trabalho que te honre. Sejam mãos que criam beleza, que servem com excelência, que ajudam com compaixão, que edificam com integridade. Em cada tarefa que estas mãos realizarem hoje, que tua graça seja evidente. Abençoa minha mente para que pense pensamentos que te agradem. Que eu tenha discernimento para distinguir o verdadeiro do falso, sabedoria para tomar decisões que honrem teus princípios, criatividade para encontrar soluções que reflitam tua natureza inventiva e paz para permanecer calmo mesmo sob pressão. Abençoa meus olhos para que vejam como tu vês. Que eu enxergue oportunidades onde outros veem apenas problemas, potencial onde outros veem apenas limitações, esperança onde outros veem apenas desespero. Que eu veja cada pessoa que encontrar hoje como tua vez, infinitamente valiosa, profundamente amada, criada à tua imagem. Abençoa meus ouvidos para que ouçam tua voz acima de todas as outras. Em meio ao barulho e às muitas opiniões que competem pela minha atenção, que eu reconheça teu suave sussurro. Ensina-me a ouvir não apenas para responder, mas para compreender. Não apenas para formular argumentos, mas para oferecer empatia. Não apenas para colher informações, mas para cultivar conexões. Abençoa meus lábios para que falem palavras que tragam vida. Como diz Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Que minhas palavras hoje sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, apropriadas, edificantes, graciosas, verdadeiras. Guarda-me de palavras impensadas,
de críticas desnecessárias, de reclamações improdutivas, de fofocas que ferem. Abençoa meus pés para que me levem apenas onde tu me conduzirias. Que eu caminhe nos bons caminhos que preparaste de antemão para mim. Que eu tenha coragem para avançar quando me chamares para águas mais profundas e sabedoria para esperar quando me pedes para ficar imóvel. Em cada passo que eu der hoje, sê tu o meu guia. Abençoa meu coração para que ame como tu amas. Que minhas emoções sejam saudáveis, meus motivos puros, meus desejos alinhados com os teus. Guarda-me da amargura que contamina, da inveja que corrói, do orgulho que cega, do medo que paralisa. Enche-me em vez disso com teu amor que perdoa, que serve, que persevera, que se sacrifica. Agora, Senhor, consagro especificamente as tarefas que tenho diante de mim neste dia. Não sei tudo que me espera, mas tu sabes. Não vejo todas as oportunidades e desafios que encontrarei, mas tu vês. Para as tarefas que já conheço, as reuniões agendadas, os prazos a cumprir, as responsabilidades familiares, os compromissos assumidos, peço tua graça capacitadora. Que eu as realize não apenas com competência técnica, mas com um espírito que te honra. Para as tarefas inesperadas que surgirão, as interrupções, as emergências, os pedidos não planejados, os problemas imprevistos, peço tua sabedoria para discernir quais são oportunidades divinas disfarçadas e quais são distrações que devo gentilmente declinar. Para as tarefas difíceis que temo enfrentar, as conversas delicadas, as decisões complexas, os desafios que excedem minhas habilidades atuais, peço tua coragem e tua força. Lembra-me que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para as tarefas que envolvem outras pessoas, colaborações, negociações, mentoria, serviço, peço tua presença mediadora. Que eu seja uma embaixadora eficaz da tua graça, refletindo o teu caráter em cada interação. Dá-me sensibilidade para reconhecer as necessidades não expressas, paciência para lidar com personalidades diferentes da minha e amor para ver cada pessoa como tu a vês. Para as tarefas solitárias que só tu verás, os momentos de preparação, os esforços nos bastidores, as disciplinas diárias, os pequenos atos de fidelidade, peço tua companhia satisfatória. Lembra-me que trabalho primariamente para uma audiência de um, e que nada feito com amor e excelência para ti jamais é insignificante. Para as tarefas que me dão alegria e utilizam meus dons, aquelas atividades onde experimento fluxo, propósito e realização, peço um coração de gratidão. Que eu reconheça estes momentos como vislumbres da tua intenção original para o trabalho humano, não como fardos da queda, mas como expressões da tua imagem criativa em mim. Para as tarefas que são árduas e que desafiam minha paciência, os trabalhos repetitivos, as responsabilidades tediosas, os problemas persistentes que resistem a soluções rápidas, peço perseverança divina. Ensina-me que até mesmo estas tarefas podem ser transformadas em adoração quando oferecidas a ti com um coração sincero. Senhor, enquanto avanço através deste dia, ajuda-me a desenvolver o hábito de microconsagrações, breves momentos de reconhecimento da tua presença antes de cada nova atividade. Antes de atender o telefone, Senhor, usa esta conversa. Antes de abrir um e-mail, Espírito Santo, guia minha resposta. Antes de entrar em uma reunião, Jesus, dá-me teus olhos para estas pessoas. Que eu aprenda a integrar oração e ação, contemplação e participação, de tal forma que toda a minha vida se torne uma oração contínua. Como ensinou o apóstolo Paulo, que eu possa orar sem cessar, não apenas em momentos dedicados de devoção, mas em um constante diálogo contigo em meio a todas as minhas tarefas. Pai, acima de tudo, que cada tarefa que realizo hoje seja uma expressão de amor. Amor a ti e amor ao próximo. Pois sei que posso falar a língua dos homens e dos anjos. Posso ter o dom de profecia e conhecer todos os mistérios. Posso ter uma fé capaz de mover montanhas. E posso, até mesmo, entregar meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada disso terá valor. Que meu trabalho hoje, seja ele grandioso ou humilde,
visível ou oculto, apreciado ou ignorado pelos outros, seja permeado pelo amor que vem de ti. Pois quando trabalho com amor, trabalho como tu trabalhas. Quando sirvo com amor, sirvo como tu serves. Quando crio com amor, crio como tu crias. Jesus, tu que realizaste a obra perfeita na cruz, declarando: está consumado, ensina-me a trabalhar como tu trabalhaste, em perfeita comunhão com o Pai, com clareza de propósito, com amor sacrificial e com a certeza de que o resultado final está em boas mãos. Espírito Santo, tu que pairaste sobre as águas na criação, que capacitaste artesãos como Bezalel e Oliabe para o trabalho no tabernáculo, que fortaleceste juízes e profetas para suas tarefas, e que desceste sobre os discípulos para equipá-los para a missão, vem e capacita-me também para cada tarefa que tenho pela frente hoje. Senhor Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, consagro este dia a Ti. Cada minuto, cada tarefa, cada interação, cada decisão, que através do meu trabalho Teu reino venha e Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Que através das minhas atividades cotidianas Teu nome seja santificado e Tua glória seja revelada. Que ao final deste dia, quando descansar a cabeça no travesseiro, eu possa olhar para trás com a tranquila confiança de que, embora imperfeito, meu trabalho foi realizado em parceria contigo e, portanto, não foi em vão. Que eu possa dizer como Jesus: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. É em nome de Jesus, que trabalhou como carpinteiro e completou a obra da redenção, que eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite Amém como um sinal de fé. Oro para que cada tarefa que você realizar hoje seja transformada pela presença divina que você convidou a participar. E se você precisar de uma oração especial para um desafio específico que enfrenta, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você em cada tarefa, em cada momento, em cada respiração deste dia. Lembre-se, enquanto avança pelos afazeres de hoje, você não trabalha sozinho. O mesmo Deus que sustenta o universo está interessado nas tarefas mais simples do seu dia. Ele não é apenas o Deus dos grandes milagres e momentos transformadores. Ele é o Deus dos detalhes, o Deus do cotidiano, o Deus que se deleita em participar de cada aspecto da sua vida. Antes de cada nova tarefa hoje, faça uma pausa, mesmo que seja de apenas 3 segundos, e convide-o a participar. Esse simples ato de consagração tem um poder de transformar não apenas como você realiza suas tarefas, mas também o impacto que elas terão em você e nos outros ao seu redor. E quando o dia terminar, lembre-se de agradecer. Agradeça não apenas pelos resultados alcançados, mas pela presença que o acompanhou em cada passo do caminho. Pois, em última análise, não é o que fazemos que dá significado à nossa vida, mas com quem o fazemos.